Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas hoje eu vou te ensinar a costurar o nosso vestido Ibiza. Nosso vestido Ibiza é um modelo de vestido bem soltinho, perfeito para altas temperaturas e, claro, para comemorar agora, início de setembro, que o inverno vai acabar. O verão ainda está chegando, mas pelo menos o inverno vai acabar, porque eu não sei vocês, mas eu não consigo gostar do inverno. Eu sou uma pessoa muito mais do verão, da primavera, do que do inverno, né? Então, vamos comemorar que o inverno vai finalizar, graças a Deus. E para fazer o meu vestido Ibiza, eu tô usando essa viscose estampada estilo Farm, lá da Malu Tecidos. E é óbvio que a gente tem cupom de desconto, tem várias estampas no site da Malu nesse estilo Farm, que tá super na moda. E para quem não sabe o que é Farm, quando a gente fala, vestido estilo Farm, Farm é uma loja de roupa daqui do Brasil, que o foco, né, deles são vestidos bem estampados, bem coloridos, bem fluidos, volumosos e são bem salgadinhos. O valor é bem salgado. E aí lá na Malu Tecidos tem várias estampas no estilo Farm, tá? São estampas inspiradas nos modelos da Farm, então conversam muito com os modelos da Farm, como essa minha azul aqui, que eu vou fazer o meu vestido Ibiza. Ó, tem esse barrado aqui embaixo que eu vou aproveitar também, e é lindíssima. E o nosso vestido Ibiza dá pra fazer adaptação também pra vestido longo. Eu vou fazer aqui vestido curto, mas dá tranquilamente pra fazer uma versão longo dele também, que vai ficar lindo. Pra fazer o nosso vestido Ibiza, a gente vai usar elástico aqui no punho pra fazer esse volume, assim, meio princesa. No cotovelo vai ficar deslumbrante. E lembrando que se tu tá assistindo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição um link para te poder adquirir o molde do nosso vestido Ibiza e costurar aqui junto com a gente. Lembrando que lá dentro da plataforma tu vai ter todas as especificações do modelo, quantidade de tecido necessária, tabela de medidas, todos os moldes, tudo lá dentro da plataforma, tá? Então vou deixar aqui embaixo para vocês o link. E se tu já adquiriu o molde e já está com ele em mãos, provavelmente tu vai estar com ele assim. O meu, no caso, eu gosto sempre de unir com fita crepe, mas se tu quiser pode ser com cola líquida, durex, fita bastão, cola, enfim, do jeito que tu quiser. Dentro da plataforma tem videoaula ensinando como imprimir no formato A4, tá? Que é quando a gente imprime na impressora de casa. Ou também tu pode imprimir no formato plotter, que vem apenas uma folha grande. E agora vamos começar o nosso vestido Ibiza. Primeira etapa do nosso vestido é o corte, né? É o corte do molde no nosso tecido. E uma coisa que acontece em todos os moldes aqui da plataforma, eu não canso de falar, é a indicação de sentido do fio. Todos os nossos moldes têm uma flecha no molde, ó, indicando o sentido do fio. Cacau, o que seria isso? O sentido do fio vai nos indicar como a gente vai posicionar o nosso molde em cima do nosso tecido. O sentido do fio, ele sempre fica paralela à nossa auréola do tecido. Auréola ou ourela? Ourela, né? Ourela. O sentido do nosso fio sempre fica paralelo à nossa ourela do tecido. Cacau, o que seria a ourela do tecido? A ourela do nosso tecido é sempre a lateral dele. Vou dar um exemplo aqui pra vocês desse meu. Esse meu até tem um barrado, é até mais fácil de entender. Esse lado aqui, ó, esse sentido aqui, é a nossa ourela do tecido, tá? E aqui é onde cortou o tecido. Então, quando a gente vai numa loja e a gente compra um tecido a metro, ele está dentro de um rolo. De uma lateral à outra, a gente não consegue aumentar, né? Que tem um limite. Esses limites, essas laterais, são as nossas ourelas do tecido, certo? Então, a gente sempre vai posicionar o molde com a indicação da flecha paralela à nossa ourela. Kaká, o meu tecido tem um barrado embaixo e eu quero fazer o babado no sentido contrário da minha auréola. Posso? Claro que tu pode, por que não? Para que serve esse sentido do fio? É para o nosso vestido, para nossa peça, enfim, seja o que for, não ficar enviesado, não ficar com o caimento enviesado. Vou dar um exemplo. Hoje, aqui no meu vestido Ibiza, a parte ali da saia, o barrado dela, eu vou justamente usar o barrado do meu vestido. No molde, a indicação é ficar no sentido, é ficar paralelo à minha auréola, que é onde está o meu barrado. Mas eu quero que ele fique nesse sentido, né? Eu quero que o barrado fique na horizontal. Então eu vou inverter o meu molde e vou cortar normalmente, tranquilamente. O que a gente tem que se atentar nessas horas? Analisar bem o meu tecido, ver se não vai influenciar no caimento, né? Por exemplo, eu tô usando uma viscose que é bem levinha nos dois sentidos, então não vai fazer diferença. Agora, se tu for usar um crepe, às vezes um pouquinho mais rígido, e tu cortar enviesado, vamos supor que o nosso tecido tá aqui, e tu posicionar a flecha aqui, provavelmente vai ficar com uma grande diferença no caimento. Mas, no geral, quando tu quer tirar do paralelo e colocar na perpendicular, não vai fazer tanta diferença. Vou então cortar o meu tecido, né? Cortar todas as partes do meu vestido Ibiza na minha viscose estilo Farm lindíssima e já volto pra gente poder começar a costura desse vestido. Com todas as partes do nosso vestido cortado, agora a gente vai começar a parte da costura. Tô aqui na mesa então com as minhas 4 partes do decote do nosso vestido. E vocês vão ver que aqui no nosso molde tem uma marcação de pence,
tá? Por que 4 partes, Cacá? 2 vão ser o lado de fora, né, o lado externo, e 2 vão ser referentes ao nosso forro. Então, se tu quiser até aqui para essa parte do forro usar outro tecido, fica a teu critério. Tô usando aqui, então, a parte externa. Aproveitei o meu barrado, olha que legal. E para vocês verem, ó, que eu usei o sentido contrário do fio. O certo, entre aspas, seria cortar nesse sentido aqui. Eu acabei cortando ao contrário para poder aproveitar esse barrado, esses coqueiros, né, que eu tenho no meu tecido, que eu achei um charme poder aproveitar na parte do nosso decote. Então, primeiro de tudo, a gente vai transpassar pro nosso tecido a marcação da pence, então de forma espelhada, né? Então aqui eu transferi a nossa pence e aqui também, ó, de forma espelhada. E agora a gente vai ali pra máquina de costura, vou fazer isso com o forro também. A gente vai pra máquina de costura fechar essas pences. Então, vou mostrar ali na máquina como a gente vai fechar, tá? Mas, o que a gente tem que fazer? Temos que dobrar no sentido que encoste aqui as 2 partes maiores da pence. Acho que eu vou mostrar no papel que é mais fácil. No sentido que encoste as 2 partes maiores da pence, então, essa marcação com essa marcação do outro lado, até chegar no final da nossa pence. E aqui a gente vai costurar bem em cima desse nosso pontilhado com a máquina reta. Vamos ali pra máquina. Então, tô aqui na máquina reta, tô com uma das minhas faixas do decote, marquei aqui com a tesoura pra gente conseguir enxergar as partes da minha pence, ó. Parte maior aqui e a parte menor aqui. Agora eu vou fazer que nem a gente comentou ali antes. Então, eu vou juntar essa minha marcação com a minha marcação do outro lado, dobrar bem na reta aqui da minha marcação pequena e costurar, ligando o ponto maior até aqui o meu ponto menor. Retrocesso para não desfazer a costura e costurar normal. Pence feita. Pence feita. Agora eu vou fazer essa mesma pence em todas as outras 3 partes pra gente poder continuar a costura. Fizemos aqui então as nossas 4 pences, tanto no forro quanto no nosso tecido externo. E agora a gente vai fazer o acabamento que fica no centro do nosso busto, tá? Que no meu caso aqui vai ficar no meio dos meus coqueiros. Então, vou deixar essa parte de lado. E agora a gente vai pegar o nosso molde aqui, o nosso recorte do centro do busto. O que a gente vai fazer? Aqui no nosso molde, a gente tem uma marcação, ó, de dobra, que na verdade é bem no meio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar bem ao meio, no sentido vertical, e agora a gente vai na máquina reta passar uma costura aqui e aqui, apenas para segurar esse tecido, ser uma costura de segurança, para quando a gente for fazer o acabamento, não ficar se abrindo, tá? Então, a gente vai fazer uma costura de meio pezinho de máquina aqui e aqui. Fizemos essa costura aqui de meio pezinho de máquina no nosso centro do busto. E o nosso vestido, a parte do busto, ele vai ficar assim, né? As 2 partes do decote e o centro do busto. Então, agora a gente precisa embutir essa parte do nosso decote, o centro do nosso busto no nosso decote, junto com as partes do nosso forrinho. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um sanduíche. As tiras aqui do nosso decote, a parte da pence maior, ó, aqui tá a parte maior e aqui tá a parte menor do nosso triângulo, ó, fica pro lado de fora, tá? Porque ele vai fazer esse desenho, ó. Então, como que a gente vai fazer? Vou fazer esse lado aqui primeiro. A gente vai pegar e juntar direito do nosso decote com direito do nosso busto centro. Então, direito com direito. Vocês vão ver que o nosso pence vai se alinhar bem no finalzinho ali da nossa dobra do centro. Vamos alfinetar isso aqui, né, para não soltar. E agora a gente vai unir com o forrinho do nosso decote. Então, peguei aqui o forrinho do meu decote, vou virar ele para cima. E aqui, a parte pequena, né, do nosso triângulo, ó, fica para esse lado daqui também, porque aí a gente vai colocar direito do nosso forro com direito das costas do nosso busto. Então, direito com direito, e agora a gente vai alfinetar essas 3 camadas. Decote, centro busto e decote forro. Vou alfinetar até o final do nosso decote. Então, vou esticar bem o meu tecido e vou alfinetar. Aqui no final, pontinha com pontinha. E agora a gente vai ali para a máquina reta e vai fazer uma costura aqui embutindo tudo isso. Então, a gente vai fazer uma costura com um pezinho de máquina em toda essa volta aqui que tá alfinetada. Porque depois, quando a gente desvirar, vai ficar embutido, né, o centro do nosso busto.
Então, costuramos aqui decote com o nosso centro busto e agora a gente vai fazer a mesmíssima coisa aqui com o outro lado. Então, virado pra cima aqui o meu forro, vou colocar virado pra cima o meu centro do decote, encostando costura com costura, e agora direito com direito do nosso busto, do nosso decote. E a gente vai fazer uma costura unindo tudo isso, porque aí quando desvirar, vai ficar com esse mesmo acabamento desse lado, com o forro virado pra cá. Vou fazer isso pra gente poder continuar as nossas costuras. Finalizamos aqui a parte do decote com o centro do busto. Abri bem essa costura no ferro, né, aqui do nosso decote, ó, ele fica assim o acabamento do nosso forrinho. E agora a gente vai fazer a parte da nossa manga. Então, aqui na nossa manga já tem especificação, ó, franzir e costurar com decote. Então, o decote seria essa parte aqui. Vou tirar aqui o molde pra gente conseguir visualizar. E aqui a nossa manga, ela está aberta, porque na verdade a nossa manga vai ficar assim. Meu Deus, ventania. A nossa manga vai ficar assim. Aqui vai o nosso elástico para ela ficar franzidinha e aqui ela vai encaixar com o nosso decote, tá? Mas aí tu te pergunta, né, Cacá, a manga é muito maior que o decote. Sim, porque a gente vai franzir essa manga para ela encaixar aqui, ó, e ficar com esse efeito bem volumoso aqui no decote. Então a gente vai ali para a máquina reta, vou mostrar para vocês como eu gosto de franzir o tecido para conseguir encaixar nesse tamanho aqui do meu decote ali na máquina reta. Então, tô aqui na máquina reta e vou mostrar pra vocês como eu gosto de fazer esse franzido. Na largura do meu ponto aqui, eu gosto de aumentar ele, então eu coloquei 4,5. E a tensão do meu ponto eu gosto de aumentar, então eu coloquei no mais 2. E agora eu vou pegar aqui a nossa manga, o maior lado dela, que é o lado que a gente vai franzir pra poder unir com o decote, e vou fazer uma costura normal. Vou puxar aqui uma sobrinha de linha pra gente poder regular esse franzido e vou costurar, sem dar o retrocesso. Vocês vão ver que naturalmente ele já vai franzir sozinho, olha. Ele já vai franzindo o tecido. Vou fazer isso em toda a parte da minha manga, aqui na maior parte, que é onde a gente vai costurar com o decote. Cacá, posso fazer na mão e franzir? Pode. Pegar uma agulha, uma linha, a linha vai e depois puxar a linha. Pode também. Parei aqui, vou puxar, deixar uma sobra grande de linha pra gente poder ajustar esse franzido. Peguei aqui, então, o nosso decote com o centro do busto e a nossa manga franzida. Ó, ela franziu muito mais do que precisa, então como que a gente vai ajustar? Essa sobra de linha é pra gente poder puxar e abrir esse nosso franzido, tanto para um lado quanto para o outro, até chegar na largura desse nosso decote. Então, cheguei aqui na largura do meu decote com o nosso franzido e agora a gente vai unir a nossa manga franzida no nosso decote. Então, a gente vai colocar direito da nossa manga com direito do nosso decote. Vamos alfinetar, então, pontinha com pontinha, aqui franzida, né? E alfinetar todo o resto, distribuindo bem essa nossa parte franzida da nossa manga. Alfinetei tudo isso, agora a gente vai para a máquina reta e vai costurar normal com um pezinho de máquina, unindo aqui a nossa manga ao nosso decote, tá? E aqui a gente tá unindo tanto o decote quanto o forrinho dele, tá? Vamos para a máquina, fazer essa costura e depois fazer uma costura de acabamento. Pode ser com overlock, com zigue-zague da máquina reta, pode ser também com uma costura de viés, fica bem legal. Prendemos então as mangas nos nossos decotes e agora a gente vai fechar as laterais da nossa manga, do nosso vestido. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui o nosso decote, né? E vai dobrar, fechando as nossas mangas. Dobramos aqui então as costas, né? Do nosso vestido e a gente vai fechar essas laterais. Então, juntamos pontinha com pontinha aqui,
pontinha com pontinha aqui, e vamos costurar fechando as duas laterais. Uma costura de um pezinho de máquina e depois uma costura de acabamento. Zigue-zague, overlock, viés, fica a teu critério. Vou ali pra máquina e já volto. Temos aqui, então, o acabamento fechando as laterais do nosso vestido. Fiz uma costura de um pezinho de máquina e depois uma costura de overlock para dar acabamento. E agora a gente vai fazer o acabamento das nossas mangas, dos nossos punhos. Então, peguei aqui um elástico de mais ou menos 1,5 cm de largura. Fica a teu critério, se tu quiser mais largo, mais fino, não tem problema. E eu vou cortar aqui para as duas mangas a medida de meia circunferência de cada manga. Então, aqui minha manga tá dobrada ao meio, né? Ela é dupla. E aqui eu cortei a metade da minha manga. E a gente vai ali para a máquina para poder prender esse nosso elástico. Como que a gente vai fazer para prender esse elástico? Primeiro a gente vai fazer uma costura, fechando um círculo, né, como se fosse uma colinha, e depois a gente vai prender aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer com o elástico rebatido. Então a gente vai costurar assim, ó, com duas dobras, tá? Vamos ali para a máquina que eu vou mostrar com mais detalhes. Vou fazer em uma manga e depois é só replicar exatamente da mesma forma do outro lado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fechar esse nosso elástico. Então, a gente vai fechar ele assim, colocar no ponto zigue-zague e passar bastante zigue-zague com bastante retrocesso aqui, para ele prender bem. Prendemos aqui o nosso elástico. E agora a gente precisa encontrar os 4 pontos do nosso elástico. Cacau, o que são os 4 pontos? Vão ser os 4 pontos que a gente vai prender primeiro na nossa manga, para depois esticar o nosso elástico e costurar ele bem esticadinho, assim, ó, na nossa manga. Então, aqui eu tenho um ponto, né? Vou dobrar bem ao meio. Então, o meu outro lado ao meio daquele ponto, né? É um outro ponto. E agora eu vou dobrar no sentido contrário, assim, ó. E assim, a gente vai ter as 4 partes do nosso elástico. Então, se a gente dividir o nosso elástico igualmente em 4 partes, são nessas 4 partes aqui. Marquei os meus 4 pontos, agora eu preciso encontrar os 4 pontos da minha manga. Então, a minha manga está aqui em cima, dobradinha, né? Um ponto é aqui embaixo, onde está a nossa costura, o outro ponto é aqui. E agora, a gente precisa encontrar os outros dois, da mesma forma, dobrando ao meio e marcando. Então, aqui tem um ponto e aqui o outro ponto. Esses pontos vão ser os pontos que a gente vai alfinetar o nosso elástico. Então, tô aqui com o elástico e com o nosso tecido. Vou dobrar 1 centímetro para dentro o nosso tecido e depois dobrar junto com o elástico. E vou marcar com alfinete. E agora eu vou distribuir os outros pontos, ó. Vou marcar desse lado também pra gente conseguir se achar. E agora eu vou distribuir esses outros pontos. Então, estiquei, encontrei aqui, ó, o ponto do ladinho. Mesma coisa, vou dobrar 1 centímetro para dentro e depois dobrar junto com o elástico e alfinetar. E vou fazer isso em todo o meu elástico, nas 4 pontas. Encontrei, dobrei 1 centímetro e vou dobrar junto com o elástico. Lembrando que o alfinete tem que ficar mais para baixo, porque a gente dobrou só 1 centímetro, então vem mais ou menos até aqui. Então, alfinetamos os nossos 4 pontos. Quando a gente esticar, todos os 4 pontos estão distribuídos. Como que eu vou fazer? Tirei aqui a mesa extensora da minha máquina para ela não nos atrapalhar. E agora, com muita calma, a gente vai prender esse nosso elástico. Então, envolvi o meu elástico aqui na minha máquina para me ajudar. Vou puxar. Vou encaixar aqui onde eu vou começar minha costura, então, em uma das partes que está um alfinete. Vou dar alguns pontinhos só para não soltar esse meu elástico. Opa! Com um ponto reto, né? Aí, agora sim. E agora eu vou ajustar. E agora eu vou ajustar esse tecido que sobrou aqui. Então, botando 1 centímetro aqui para dentro, para baixo do nosso elástico, né? Pra gente poder costurar o nosso elástico. Puxando aqui o meu elástico, ó, porque se eu soltar ele volta. Puxando o meu elástico aqui e puxando o meu elástico aqui.
cuidando para costurar bem na extremidade, onde está a ponta do meu tecido, para ele não soltar e ficar um acabamento legal. Para um pouquinho, arruma o tecido e puxa de novo. Finalizamos aqui a parte do nosso punho. Agora eu vou repetir exatamente o mesmo processo no meu outro punho, pra gente poder continuar o nosso vestido. Vamos deixar um pouquinho de lado a parte de cima do nosso vestido e agora vamos focar na saia do nosso vestido, pra gente poder acoplar na parte de cima. Então, o que a gente vai fazer primeiro agora? Tô aqui com a faixa da cintura, a saia e o babado da minha saia. A gente vai fechar as laterais dessas 3 peças, então por isso que eu trouxe as 3 aqui na mesa. Então, vou pegar a faixa da minha cintura, dobrar bem ao meio e fechar aqui com uma costura de 1 centímetro e depois uma costura de acabamento. Vou fazer a mesma coisa com a minha saia, então vou dobrar ela ao meio, encontrar aqui pontinha com pontinha. Encontrei pontinha com pontinha, vou fazer a mesma coisa, uma costura de 1 centímetro e uma costura de acabamento. Lembrando que a gente tá dobrando direito com direito do nosso tecido, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa com o babado da nossa saia. Vou juntar pontinha com pontinha. Juntei pontinha com pontinha e a gente vai costurar com um pezinho de máquina e um pezinho de acabamento, uma costura de acabamento. Vou fazer essas 3 costuras ali na máquina e aí a gente volta para a parte de cima para poder prender a faixa da cintura, depois a saia e depois o babado. Estamos aqui então com a parte de cima do nosso vestido e a nossa faixa da cintura que a gente fechou e fechou também a saia e o babado com um pezinho de máquina e uma costura de acabamento. Agora a gente vai prender a faixa da cintura na parte de cima do nosso vestido. E aqui já vou dar pra vocês uma dica de adaptação pra vocês. Se tu é uma pessoa que gosta de um vestido mais marcadinho na cintura, mais acinturado, o que eu faria? Aqui na parte da faixa da cintura eu passaria lastex, umas 5 carreirinhas de lastex pra esse vestido ficar acinturadinho. Não vou fazer no meu, vou deixar ele mais soltinho, mais retinho, porque eu amo o vestido acinturado, mas quando ele é muito curtinho, que nem esse caso, é um vestido bem curtinho, eu prefiro que não seja tão marcado na cintura pro meu quadril não ficar tão evidente. Então, agora vamos juntar a nossa faixa na parte de cima. Caso tu quiser passar esse lastex, passa o lastex antes dessa etapa. Lembrando também que dá pra fazer a adaptação do molde pra vestido longo, é só aumentar a saia e o babado. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou centralizar a minha costura aqui da minha faixa com uma das minhas costuras das laterais. Então, vou pegar, por exemplo, essa minha aqui do lado direito, vou abrir e vou girar direito com direito. Então, direito da minha faixa da cintura com direito da minha parte de cima do vestido ali na costura lateral. Vou alfinetar. Depois de alfinetar aqui costura com costura, eu vou distribuir essa minha faixa na parte de cima do meu vestido. Mas essa parte tem que ter bastante atenção. Precisa começar a distribuição da faixa aqui pela parte da frente. Então, vamos juntas distribuir. Aqui, não precisa esticar tecido, não precisa puxar nada. É só assentar o tecido e ir alfinetando. Seguimos aqui, vou girar pra gente continuar aqui a parte das costas. E aqui na parte das costas, a gente vai continuar essa distribuição do tecido. Então, cheguei no final aqui, ó, parte das costas do nosso vestido. E agora vou continuar desse lado aqui. E por que eu falei que a gente tinha que começar essa distribuição pela parte da frente? Porque quando a gente chegasse aqui na parte do final, ó, um vai se sobrepor um pouquinho ao outro, da parte da faixinha de trás, ó.
Vai ficar um V, um se sobrepondo, pouca coisa em cima um do outro. Agora a gente vai ali para a máquina e vai costurar tudo isso. Então, um pezinho de máquina e depois uma costura de acabamento. A gente vai fechar tudo isso e prender a nossa faixa da cintura na parte de cima do nosso vestido. Estamos agora então com a parte de cima do nosso vestido finalizado e agora a gente só precisa colocar a saia e o babado. E essa parte é bem simples, tá? Como que a gente vai fazer? Vocês lembram da forma que a gente franziu a parte da nossa manga aqui para encontrar com o decote? A gente vai fazer a mesma coisa com a saia e com o babado, porque a gente precisa encaixar a saia nesse espaço aqui, então eu vou lá para a máquina e vou fazer aquela costura apenas aqui na parte de cima da minha saia. Então já fechamos a lateral da nossa saia, agora a gente vai franzir essa parte de cima aqui da nossa saia pra gente poder costurar e vou fazer exatamente a mesma coisa com o meu babado na parte de cima, porque a gente vai franzir pra encaixar aqui na nossa saia. Então, eu vou ali pra máquina, vou franzir essas duas partes e volto pra gente continuar. Fizemos aqui, então, o franzido da nossa saia e do nosso babado, da mesma forma que a gente fez o franzido aqui das nossas mangas. E agora, a gente vai distribuir esse babado aqui na parte de cima do nosso vestido pela faixa da cintura. Como que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente fez aqui na nossa manga. Já ajustei o meu babado aqui pelos fios que eu deixei sobrando pra ficar mais ou menos do mesmo tamanho da minha faixa. E agora a gente vai unir direito, ó, da minha costura lateral da minha saia com direito da minha costura lateral da faixa da cintura. Então, eu vou juntar direito com direito e vou alfinetar. Agora, a gente vai distribuir essa saia por aqui. Então, botei a mão aqui por fora, ó, e vou abraçar essa minha faixa da cintura, pra gente poder distribuir o nosso babado na nossa faixa da cintura. Vou distribuindo e alfinetando bem. Depois de alfinetar tudo isso, a gente vai lá para a máquina reta, vai costurar tudo isso com um pezinho de máquina e depois um pezinho de overlock. Porque depois que a gente costurar, quando a gente desvirar, a parte da nossa saia vai estar presa na nossa faixa da cintura. Então, vou ali para a máquina, não tem mistério, e já volto para a gente poder fazer a mesma coisa, só que com babado. Finalizei aqui o franzido, ó, apliquei o franzido na nossa faixa da cintura, ó que legal que já tá ficando. E agora a gente vai repetir exatamente o mesmo processo com o nosso babado. Então, vou alinhar aqui a nossa costura lateral da saia com a nossa costura lateral do nosso babado. Deixa eu achar a costura lateral do nosso babado. Aqui. Com a costura lateral do nosso babado aqui. Vou alinhar a costura com costura, direito com direito, alfinetar, depois a gente vai limpar todas essas linhas, tá? Vou virar agora pra cá, ó, pra ficar direito com direito, e vou distribuir a minha saia no babado. E agora, depois de alfinetar tudo, a gente vai lá pra máquina reta de novo, vai passar uma costura unindo o babado na nossa saia, e depois uma costura de acabamento, que nem a gente fez em todo o resto do vestido. Finalizamos aqui a parte da saia, babados e afins. Olha que linda. Olha que lindo que tá o nosso vestido. Tô louca pra botar no corpo.
E agora falta apenas a nossa bainha. Vocês achavam que essa faixa verde neon ia permanecer aqui? Não, não, não. Vamos fazer uma bainha de 2 viras de 1 centímetro. Eu vou mostrar aqui na máquina, porque eu sei que tem muita gente que pede aqui nos comentários pra eu mostrar como eu faço a bainha simples. Tô aqui com a nossa bainha virada do avesso pra cima e a gente vai fazer uma bainha simples. Então, vamos dobrar 1 centímetro pra dentro, mais 1 centímetro pra dentro. Olha só, vai comer a minha faixa verde inteira, que é exatamente isso que eu quero. Porque eu não quero essa faixa verde na minha bainha. E vou seguir fazendo essa dobrinha toda a volta do meu vestido, fazendo a bainha simples de 2 viras. Ó, por dentro fica assim, por fora fica assim. Vamos fazer isso em todo o comprimento do nosso babado para finalizar o nosso vestido. Bainha do nosso vestido Ibiza pronto e o nosso vestido fica assim. Vai dizer se não parece que eu comprei esse vestido na Farm. 1, porque a viscose é estilo Farm, é inspirada nas estampas da Farm. E 2, porque é um modelo que facilmente tu encontraria na Farm, não é mesmo? E o nosso vestido ficou prontíssimo. Me conta aqui nos comentários o que tu achou dessa aula, o que tu tá achando de todas essas aulas. Um vestido super simples, fácil de fazer, mas que tem um resultado muito legal. Então faz o teu vestido Ibiza, posta no Insta, me marca, porque eu amo ver as criações de vocês. Lembrando que se tu quer costurar o vestido Ibiza junto com a gente, quer adquirir os moldes, participar do nosso grupo exclusivo de alunas no WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição o link do molde do vestido Ibiza. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!